goleiro com quem ele teve problema no passado. Ele tá lembrando um pouco o começo do Rogério Ceni, técnico do Flamengo, quando apostou nos mais veteranos, nos mais experientes, nos mais cascudos, uma tentativa de ganhar o vestiário. Eu imagino, por parte dele, alguma informação, olha, com o Paulo Souza não estava legal do vestiário. Paulo Souza, dos méritos que ele teve nessa passagem, que foi ruim... Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe e você vai saber o que eles falaram do Flamengo. Vocês vão saber o que eles falaram do Dorival, dos jogadores do Flamengo. O que o Dorival Júnior tem que fazer ou deve fazer para quarta-feira, já que quarta-feira é mata-mata, é Copa do Brasil. O Flamengo não pode dar o vacilo que deu hoje. Os jogadores do Flamengo precisam levar a sério, cara. O que está acontecendo? Eles têm que correr mais, eles têm que se dedicar. Cadê o esforço? Né? Se tem algum culpado aqui, são os jogadores. Pô, Dorival Júnior chegou agora, ele não tem culpa de nada, cara. Nem tempo de treinar o time teve ainda, né? Então vamos aqui assistir o trechinho do Linha de Passe que eu separei para vocês. Se você gosta deste vídeo aqui em especial, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Inscreva-se no canal que sempre eu vou estar aqui trazendo tudo que a imprensa fala do Flamengo, tá bom, galera? Tamo juntos. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição, como créditos Grupo Disney. Simbora então aqui pro vídeo, vamos lá. A atuação no último jogo não justificava muito. E o que o Lázaro vinha jogando, eu acho que talvez justificasse até ele começar por ali. Acho que as mudanças, a entrada do Marinho até entendo, porque o Everton Ribeiro ele muda de lado e ele cai mais para o meio, dava espaço para o Ayrton Lucas. Então até entendo a mudança, a entrada do Marinho, mas não concordo muito com a escalação. Não é cornetar o técnico desde já. Mas acho que hoje o Turco se saiu melhor e se saiu melhor, como ele mesmo disse, tendo de volta muitos jogadores importantes, né? O fato é esse também. Eu acho que o Atlético ele vem sofrendo muito pelos desfalques que tem tido na temporada. O Turco jogou hoje, fazendo uma analogia com o tênis, ele entrou para trabalhar hoje sacando num 0,40, né? Porque ele sabia que se perdesse, estava fora. E enfrentar o Flamengo. Mas eu acho que o fato dele enfrentar, tecnicamente falando, um dos adversários mais difíceis que ele poderia enfrentar nesse tipo de situação, tem um lado positivo, porque a mobilização por si só de um Atlético e Flamengo, por parte do Atlético, ela é gigantesca, né? No atual momento, né? Considerando o momento que o Cruzeiro vive, dá para dizer que é um jogo tão importante para o atleticano quanto o Atlético e Cruzeiro. Então, por si só, a mobilização já seria grande. Nesses confrontos vem levando vantagem. Vem, sim. Nos últimos 8 jogos, 5 vitórias do Galo e 2 do Flamengo. E se você olhar de maneira mais ampla, foi campeão brasileiro, o Flamengo não foi, ganhou a Supercopa do Flamengo e agora ganhou de novo. E a impressão que dá, vendo a manifestação dos jogadores, de todo mundo do elenco do Atlético, eles gostam do Turco. Gostam. O Hulk hoje fez muitos elogios à pessoa do Antônio Mohamed, principalmente. Citou que hoje é Dia dos Pais na Argentina e que o Turco passou por uma tragédia familiar, perdeu o filho, e que ele, Hulk, sabia que era muito importante no dia de hoje, mais do que qualquer outro dia, ele ter uma felicidade. Então os jogadores estão com ele, independentemente de acharem um trabalho bom ou não. Não vi nada a respeito de desacreditar do trabalho, mas os jogadores estão com o técnico. Então acho que esse contexto todo, ser contra o Atlético, ser contra o Flamengo, isso favoreceu uma reação do time. E o que mais me chamou a atenção no Galo, mais do que mudanças táticas, porque o time jogou da maneira que costuma jogar, o que tenta jogar, foi a imposição, assim, fisicamente. O Atlético se impôs diante do Flamengo em muitos momentos, especialmente no primeiro tempo, especialmente no setor de meio campo. O Atlético ganhou meio campo, muita pressão na bola quando o Flamengo tentava sair e o Flamengo não conseguiu sair. Conseguiu atacar muito bem pelos lados e eu acho que por isso também o Dorival troca no intervalo, colocando o Marinho na direita, porque estava caindo Arana e Keno pela direita o tempo inteiro contra o Mateuzinho e o Everton Ribeiro, que não tem essa característica de voltar para ajudar tanto por uma questão física e até de idade. Então, essa imposição do Atlético no primeiro tempo gerou a vantagem, gerou mudanças no Flamengo. O Flamengo tentou ser mais ofensivo no segundo tempo. De fato foi na comparação com o primeiro tempo, mas não o suficiente para agredir. O Everson praticamente não trabalhou no jogo. Então, mesmo com o segundo tempo tecnicamente inferior ao que ele, Galo, fez no primeiro, foi um jogo em que o Galo não correu o risco de não ter a vitória a partir do instante em que o Nacho fez 1-0. Então, é uma vitória de crédito para o Turco.
Mas aí vem a questão de sexta-feira que me incomodou, que a apuração na nossa equipe, né, do Nicolete e da Duda, também de outros órgãos de imprensa, era muito claro. O Atlético havia decidido que se perdesse, estava demitido. Então quer dizer que ganhou e agora serve? E se perder quarta, ele cai? E se empatar quarta e perder domingo, ele cai ou ele fica? Então, essa tomada de decisão me incomoda. Mas no jogo de hoje, o Atlético deu uma resposta em termos de imposição que eu achei bem interessante. Bom, o Turco chegou sabendo dessa pressão, né? Até porque hoje, domingo, nós fizemos um programa aqui. Qual foi o último jogo? É jogo demais, né? Foi Atlético e Ceará, empataram em 0-0. 0-0, que a gente comentava aqui. Olha, tal, a coisa vai ficar insustentável se não vencer o Flamengo e tudo mais. E conseguiu uma boa vitória, esses 2-0. Né? E, sim, tem momentos que depende muito do comportamento individual do jogador, né? E quando ele fala em intensidade é um pouco isso. É um pouco, não é tudo. Porque também, quando você não tem organização, você troca a intensidade por uma correria desenfreada e desorganizada. E não é isso que o futebol precisa. Mas é um Atlético que, aí sim, né? Não era um Atlético estranho para ele mesmo. Era um Atlético que tinha... Isso é raro nesses últimos jogos. Você tinha Vargas, Hulk e Keno. Você tinha jogadores, não era o Ademir, que baixou de rendimento, não era o Nacho jogado lá na esquerda para compor. O Atlético tinha... Sobrava no Atlético esse tipo de jogador. Não é a realidade de hoje. As contusões tiraram, além dos negócios que o Atlético fez. E quando ele consegue restabelecer isso na equipe, vem a intensidade dentro de uma organização que o Atlético tem e já exibiu. Não agora, exibiu lá atrás. Então, é um Galo que aí recupera um pouco do jogo que já jogou. Não é que foi brilhante, magnífico. Nem Flamengo nem Atlético estão ou exibiram nesse jogo parte daquilo que já jogaram. Né? Cada um no seu momento. E do outro lado, um time que vai dar trabalho para o Dorival. Mas é óbvio. O Dorival já tentou encaixar um Mateuzinho fica... Pablo e Rodrigo Caio, o tal Ayrton Lucas, aí você tem o João e o Andrés foi substituído, o Arrascaeta, óbvio, Everton Ribeiro não tem o Bruno Henrique, ele vai de Vitinho, ele vai se convencer talvez que não seja o momento do Vitinho, que é aproveitar o que o Lázaro estava levando para a equipe. E o Gabigol, né? Talvez. Agora, o que chama atenção é o Flamengo, numa situação difícil, de revés, atrás no placar, o Pedro entrar faltando 10 minutos. Sim. É um Flamengo que tem o luxo de ter 2 centroavantes, cada um com uma característica, de um futebol brasileiro que procura qualquer centroavante que possa ser caracterizado como um 9 de verdade, e eles têm 2. E não consegue jogar, aí entra Pedro, sai Gabigol. O Dorival vai ter que trabalhar muito, vai precisar de tempo que não existe. E aí vamos ver como é que o Flamengo vai responder a essa ausência. Porque ele jogou no domingo, na quarta tem jogo novamente contra o Galo. Mesmo adversário. Tem segunda e tem terça. Na quarta, você mal se recuperou do jogo de domingo. Não se recuperou ainda. Nenhum jogador. Está 100%. E é o jogo que se apresenta, que se avizinha, que é muito importante. Para dizer se o Turco Mohamed fica, porque ele ainda está sob avaliação. Agora está 15,40. Só põe 0,40, agora está 15,40. Só isso? Avaliação. Talvez 30, 40, né? Que é o Flamengo, é o Flamengo, né? Só que tem o Flamengo de novo agora. Mas eu acho que na quarta-feira Isso pode ser bom. o Dorival vem diferente. Vem com mudanças. A gente está aqui exaltando a vitória do Galo, que é merecida, mas eu acho que tem que analisar o adversário. É o Flamengo poderoso, mas o Flamengo está muito mal. O Flamengo está desorganizado, o Flamengo está em alguns momentos apático, irreconhecível. E a mudança no comando técnico, a chegada do Dorival, está chegando com muita assinatura do goleiro à ponta esquerda. Né? A opção de colocar desde o começo o Diego Alves, que era um goleiro com quem ele teve problema no passado, ele está lembrando um pouco o começo do Rogério Ceni, técnico do Flamengo, quando apostou nos mais veteranos, nos mais experientes, nos mais cascudos, uma tentativa de ganhar o vestiário. Eu imagino, por parte dele, alguma informação, olha, com o Paulo Souza não estava legal o vestiário. Paulo Souza, dos méritos que ele teve nessa passagem, que foi ruim, foi aproveitar alguns jogadores mais jovens. O Mateuzinho cresceu com ele. O Lázaro cresceu com ele. O João Gomes se firmou ainda mais com ele. O Lázaro perdeu espaço. O Vitinho vaiado no Maracanã é mantido, em detrimento do Lázaro, que entra só no fim como o Pedro. O João Gomes acaba saindo hoje para a entrada do Diego,
que é um da geração de 85. Bubu, o Diego não fazia 3 jogos. Ele jogou poucos minutos nos últimos 3 jogos com o Dorival. Mas o Diego não fazia 3 jogos seguidos desde fevereiro no Campeonato Carioca. Então, visivelmente, o Dorival está abraçando. Foi a estratégia que o Rogério Ceni, quando ele assumiu o Flamengo, falou: poxa, o que eu vou fazer aqui? Os caras ganharam tudo em 2019, eu vou abraçar com esses caras, vou me alinhar com eles. Gabigol, vem cá dar um abraço e tal. O Dorival, para mim, está fazendo isso. É o mais correto? Eu não sei. E não concordo. O Lázaro deveria ter entrado nesse jogo pela esquerda, não tem mais o Bruno Henrique, aliás, foi homenageado hoje. E na questão mesmo de empenho, além de um time desorganizado, bagunçado, que não ofereceu muita resistência, eu não estou minimizando com isso a vitória do Galo. Mas o Flamengo foi muito abaixo. É um outro ponto de vista. E pro Galo vai ser ótimo nessa sequência. Se continuar assim, vai ser ótima essa sequência pro Galo. Esse adversário que é tão tradicional. Mineirão de novo, quarta-feira. Mineirão. Mais uma vez em Belo Horizonte. Até porque você não olha pro o Calçado de falar, eu acho que o Dorival vai mudar para os próximos jogos, e deve mudar mesmo. Acho que todo mundo vai mudar. Ninguém vai fazer os 3 jogos na sequência. Que tipo de mudança? Então, eu tento olhar para o que ele pode fazer, e é claro, para mim parece meio óbvio que o Lázaro entrar pelo lado esquerdo, agora que ele não tem o Bruno Henrique, seria o mais óbvio, até pelo rendimento que o Lázaro vinha mostrando, né? Você pode alternar ali entre os volantes. Hoje não sei se eu faria a substituição que ele fez, tirar o Andrés, colocar o Arão, não sei se acrescentou muito. Aliás, não acrescentou, mas não sei se poderia ter acrescentado. Também é injusto a gente falar em cima do acontecido, né? De repente tem uma lógica na substituição e as coisas não dão certo. Futebol é assim. Mas ele pode, sim, alternar ali. Ele tem 3 volantes, tem o Thiago para entrar também. São caras que podem mudar. Acho que o João Gomes hoje é uma peça imprescindível ali. Mas a questão é que você não vai mexer nos caras principais do elenco, né? E mesmo esses caras, eu não vou falar do Arrascaeta, que hoje esteve abaixo, mas tem sido muito decisivo. Mas o próprio Gabigol, eu não acho que o Gabigol faça uma boa temporada, que ele tenha um bom ano. Aí você vai pegar os números, falar o número de gols que o Gabigol fez. É um pouco chocante isso que o Calçade fala do Pedro, né, da pouca utilização do Pedro com a qualidade que ele tem. Por outro lado, é porque você sabe que o titular é um cara de uma qualidade enorme. Aí quando a gente fala que a saída dos técnicos, a troca de técnicos, acaba de alguma maneira fazendo com que o time perca conclusões às quais você tinha chegado, eu vou citar esse exemplo. Estava parecendo que o Gabigol poderia até se tornar, ainda mais agora na ausência do Bruno Henrique, e se o Dorival considera que o Arrascaeta pode jogar mais aberto pela esquerda, estava parecendo, com o Paulo Souza, que o Gabigol poderia jogar um pouco mais às costas do Pedro, fazendo esse papel, vamos dizer, de arco para o centroavante. E agora, hoje, isso não parece ser uma alternativa na cabeça do Dorival. Então você perde isso. Você perde o Lázaro, que vinha jogando bem e que, tudo bem, acho que vai voltar a ser uma alternativa, mas né, você perde tempo. Foram 2 jogos com o Vitinho entrando. E o curioso é que com o Dorival no Santos, o Gabriel era ponta direita, né? Porque o centroavante era o Ricardo Oliveira. Então ele pode mexer, embora o Gabriel fisicamente hoje seja um pouco diferente do que era. Bubu tocou num ponto que me chama muito a atenção, que é esse olhar do Dorival nesse momento para os caras mais experientes. Porque se essa é uma diretriz, o olhar da diretoria mudou completamente, né? Porque ninguém disse isso publicamente, mas a gente subentendia o tempo inteiro que uma das missões do Paulo Souza era, de alguma forma, mexer com esse elenco, dar uma reformulada, começar a preparar um Flamengo sem o Diego Ribas, sem o Diego Alves, o Ayrton Lucas tira o espaço do Felipe Luiz e tal. E a partir do instante em que o Dorival chega, assume, o Diego Alves volta a ser titular, ele opta pelo Vitinho em detrimento ao Lázaro, e ele diz, né, em 2018 eu tive um bom momento com o Vitinho, por que não ter de novo? Então ele acredita no cara que ele conhece. O Diego Ribas volta a entrar. A impressão que me dá é que a diretoria também percebeu que ela não conseguiu mexer no elenco. Falou, quer saber? Deixa os caras aí, fim de temporada a gente tenta mexer de novo. Então, na queda de braço, o elenco se fortalece. Afinal, não, quem ainda manda aqui é a gente. Porque o Dorival era carta branca para o Paulo Souza, né? Exato. E aí o Dorival chega e abraça os caras mais experientes e no primeiro momento, com eles é que ele vai. Ele gosta do Marinho. O Dorival adora o Marinho. Então, assim, o Marinho é um cara que deve ganhar muito mais minutos, não é só uma coisa pontual. O Paulo não gostava do Marinho. Então, Paulo não gostava do Marinho. Mas gostar do Marinho faz sentido, né, Bubu? Para mim, o Marinho, pelo que ele mostrou no futebol brasileiro nos últimos anos, de fato, era uma das coisas das quais eu discordava do Paulo Souza. A pouca utilização, a pouca tentativa de utilização, pelo menos na posição dele, né? Porque, claro, ele jogando ali como ala esquerda... O Marinho é um jogador que poderia ser negociado agora.
talvez de forma precoce, essa avaliação que não deu certo, o Marinho é um cara que estava cogitado eventualmente aí em alguma possível transação. Com o Dorival, não, vai ficar. Isla sai, por exemplo, tal de Boa, pode ir, tal já está indo, Católica. O Marinho é um cara que deve ser prestigiado, deve ser aproveitado. Não pelo lado esquerdo, né? Como algumas vezes o Paulo Sousa fez. quase sempre, né? Colocou ele em posição na qual ele não rende. Mas com o Dorival, alguns jogadores visivelmente ganharam crédito, ganharam espaço, estão lucrando. Quase toda troca de treinador tem isso, né? Para as preferências e tal. Me parece que os jogadores mais jovens e que estavam fazendo 2022 positivo, ascendente, eram das poucas notícias positivas do Flamengo neste ano, decepcionante, talvez essas pessoas de forma injusta, esses jovens, percam espaço. O Paulo Sousa pensava os lados do campo de um jeito diferente do que pensa o Dorival. Ele queria usar de outra forma. E o Marinho, para ele, era um problema. Sim. Tanto que ele jogou com 3 zagueiros e tentou fazer do Marinho ala esquerda. Ala esquerda, mas de outra maneira, né? O Marinho, sendo o Marinho, que era o Marinho do Santos, é o Marinho que vai jogar mesmo muito no lado direito vindo para dentro. Agora, quarta-feira não é um campeonato de pontos corridos. É mata-mata. Ele tem o segundo jogo. Pode passar na cabeça dele e colocar um terceiro no meio de campo, fazer um meio de campo com 3. A Arrascaeta vai ocupar a vaga. Fez isso, né? No primeiro jogo, né? Não a função, a vaga do lado esquerdo com o Gabigol, e pode entrar o Marinho e deixar o Everton no banco. Aí ele tem contra-ataque, tem velocidade, que você não pode ter o Everton e Arrascaeta, a tua beirada vai ficar complicada. Ele tem um retorno com 3, mas ele consegue compactar melhor, porque ele vai precisar de todos, de volta de Marinho, contribuição de Arrascaeta, vem Gabigol. Quem você tirou? O Everton, é isso? O Everton e o Vitinho. Tendo Marinho, Gabigol e Arrascaeta, um trio no meio de campo. Pode ser João, Arão e Andreas, por exemplo. Thiago. Olha, nós estaremos na quarta-feira aqui falando... Anota aí. Quarta-feira estaremos aqui discutindo esse pós-jogo Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. Vai ser mais um jogo em Belo Horizonte. Corinthians... Ah, louco, cara. Meu Deus. Olha a minha cara, de preocupação. Galera, é muito preocupante. O Flamengo está jogando um futebol bem abaixo do que pode jogar, cara. E não é de hoje, faz tempo, né, cara? Esse ano o Flamengo praticamente... Esse ano, hein? O que será desse ano pra gente, hein? Essa é a minha preocupação e pergunta. O que vai acontecer lá no fim da temporada? Flamengo com problemaço na mão agora, né? Oitavas de final, Copa do Brasil, tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vencia, pegou o Flamengo e venceu. O Bragantino não vencia 9 jogos, pegou o Flamengo e venceu. O Fortaleza era lanterna, pegou o Flamengo e venceu. Cara, o Flamengo gosta de dar vida, né, para os times, né? O Flamengo pega um time que não vence há tantos jogos, vai lá, dá vida para o time começa a vencer. O Flamengo perdeu lá para o Internacional por 3-1, né? Hoje, o Botafogo com um jogador a menos, o jogo todo, venceu o Internacional lá por 3-2, de virada. Isso que é determinação, dedicação, né, cara? Correr atrás, né? O Flamengo tomou o gol e começou a andar em campo. Começou a tocar a bola no meio do campo para a defesa e a bola não chegava no ataque, os caras achando que estavam ganhando o jogo. Será que eles se confundiram? Quem fez o gol foi o Atlético, não o Flamengo. O Flamengo toma o gol do Atlético e começa a tocar a bola ali, sem vontade nenhuma, sem interesse nenhum em vencer o jogo. Que Flamengo é esse, cara? Dorival Júnior, coitado do Dorival Júnior, vai ter muito trabalho com esse time. Tem que armar a situação. Tem que fazer o seguinte. Cara, o Flamengo vai ter que dispensar muitos jogadores, emprestar, vender, sei lá. Arão, Vitinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodinei e outros também, né? Cara, tem que dar linha nesses caras. Tem que renovar o ambiente, tem que renovar o elenco. O Dorival Júnior tem que tentar de tudo, cara, para segurar esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Pelo menos segurar um empate e levar o jogo pro Maracanã. O Flamengo precisa chegar vivo no Maracanã para o jogo da volta contra o Atlético. Tem que empatar esse primeiro jogo e levar a decisão para o Maracanã. Nem que tiver que jogar retrancado, cara.
Nem que tiver que fazer isso, tem que fazer. Porque no Maracanã, com a torcida a favor, é diferente. O clima, o astral, o ambiente é outro. A possibilidade do Flamengo vencer o Maracanã é maior do que no Mineirão, lógico, né? Hoje tinha 50 mil atleticanos no Mineirão, 5 mil flamenguistas. No Maracanã, o Flamengo pode pôr 70 mil torcedores, sendo quase 70 mil flamenguistas e 6, 7 mil do Atlético. Então, cara, a gente tem que chegar vivo pro segundo jogo. Senão, se a gente sair agora na Copa do Brasil, cara, nossa, a gente tá mal no Campeonato Brasileiro. Sair nas oitavas de final da Copa do Brasil é muito ruim, cara. Daí a gente tem Libertadores contra o Tolima também. Tudo isso ao mesmo tempo, cara, é muita coisa, né? Então, Dorival Júnior vai ter que dar um jeito. Dorival Júnior, vou te dar um conselho. Você está tentando ganhar o elenco, tentando ganhar o grupo, colocando sempre os mesmos caras, né? Só que, cara, vai pela sua cabeça. Faça o que o seu coração manda, não o que o elenco pede. O Vitinho tá mal, tira o Vitinho, coloca o Lázaro. O Gabigol tá mal, começa com o Pedro. Ou começa com o Gabigol e Pedro junto, faça um esquema diferente, já que Bruno Henrique, infelizmente, está machucado. Marinho, você acredita no Marinho? Então coloca o cara desde o início. Everton Ribeiro tá mal? Deixa o Everton Ribeiro no banco. Sabe o que falta? Falta vontade, é só isso. Falta vontade de alguns jogadores, cara. Arão anda em campo, Vitinho também. Esses dois jogadores deixam muito a desejar. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e fui!